estamos aqui para continuar em Barcelona, só que dessa vez num lugar mágico. Maravilhoso, a Sagrada Família. Então nós vamos dar muitas dicas, vamos falar das curiosidades, da história que aconteceu por detrás de toda aquela beleza. Tem muita coisa, é muita informação, são imagens belíssimas, é de encher os olhos. Então acerte-se na poltrona que nós vamos decolar. E a Sagrada Família é mágica. Bem, vocês que conhecem a Sagrada Família, a história dela, que foi projetada pelo Gaudí, mas ela tem uma história diferente lá atrás. Ela foi projetada pelo arquiteto Vilar i Lozano. Ele começou em 1881. E ela foi projetada para ser um templo expiatório. O que quer dizer isso? Era um templo feito por donativos, tá? Então ela começou em 1881 com o senhor Bocadella, que ele criou uma união, né, uma associação dos devotos de São José, e a partir daí eles captaram dinheiro e compraram esse quarteirão no bairro Exemple. E aí ela começou a ser projetada e construída. Só que tudo tem muitas coisas em Barcelona. Esse senhor, esse arquiteto, não se deu muito bem com o arquiteto do Bocadella. E aí o que aconteceu? Um ano depois ele saiu. Aí ofereceram para o construtor continuar esse projeto, mas ele também não decaiu. Aceitou. E aí a terceira pessoa foi... Aí que entrou o Gaudí nessa história, com apenas 31 anos de idade. E ele era, vamos dizer assim, pupilo desses dois, do Vilar e desse construtor. E aí ele foi indicado como alguém naturalmente para fazer essa construção. Quando o Gaudí assumiu essa construção, a cripta já estava construída e as torres já estavam bem altas também. Não, as torres não, as colunas. As colunas. As colunas já estavam bem altas. Isso. E ele estava, apesar do Gaudí, ele ser uma pessoa muito, muito religiosa, ele estava numa crise de fé nesse momento, mas mesmo assim ele aceitou. E aí o que ele fez? Ele continuou essa construção para fazer pelo menos a cripta no mesmo estilo, porque eles não tinham grana. Esse projeto ele estava como um projeto no estilo neogótico. Então seria uma coisa bem engessada, só que eles eram tudo donativos. Só que nesse momento entrou uma grande quantidade, uma grande doação, e aí ele se soltou e começou a modificar um pouco. E aí o projeto começou a ganhar forma no estilo Gaudí. A cripta ele conseguiu modificar pouca coisa, mas dá para notar principalmente nas suas janelas que já foram diferentes. E aí aumentou um pouco, né, o tamanho das janelas. E foi tentando arredondar tudo para ficar mais orgânico ao estilo dele. E acrescentando alguns elementos mais circulares também. E o Gaudí, ele não tinha um projeto fixo no início. Vocês vão ver, eu vou botar alguns rascunhos aí. Ele só tinha uma versão espacial. E à medida que a construção ia se erguendo... O projeto ia se desenvolvendo também. Então, tudo era um pouco de novidade ali naquele início que foi bem complicado. E ele imaginava que ia durar apenas 10 anos. Em 1886, ele pensou que ia ser apenas 10 anos. Mas até hoje ela ainda está em construção. Então a coisa não se deu muito bem porque donativos, né, gente? Não é bem assim, né? Então ele não tinha aquela verba para tocar em frente. No início esse projeto contava com 12 torres e hoje ela contém 18. Essas 12 torres seriam os 12 apóstolos. Mas à medida que ele foi desenvolvendo o projeto, ele também queria que fosse os 4 evangelistas. Mais a Maria, né? E a maior com 170 metros. Que seria Jesus. Então, como vocês sabem, que a gente já falou aqui, o Gaudí ele tinha todo um simbolismo, ele tinha todo uma ilusão e tudo muito orgânico. Tudo para ele tinha um
propósito. E ali ainda mais por toda a religiosidade dele. Ele também, quando ele começou a fazer esse projeto, ele não estudou também só arquitetura religiosa para fazer essa construção. Ele também estudou toda aquela parte da liturgia, né, da parte da execução ali, como vai acontecer as cerimônias, para que pudesse aproveitar o maior espaço possível para elas. E para todo mundo contemplar como se realmente chegasse ali e estivesse num show, que fosse uma ambientação muito agradável. Esse projeto ele elaborou para que fosse realmente um catequismo em forma de pedra. Então, para quando a pessoa entrasse, fosse um livro, e esse livro, quando você entrasse, você conseguisse ler através dos simbolismos. De todas aquelas imagens, as composições que contém todo esse Como projeto. vocês estão vendo aí, é impressionante. Sinceramente, vocês sabem que a gente já viajou um pouco, e para mim é a construção mais bonita, mais impressionante de todas que eu já vi. É algo... A parte externa em si já é uma galeria de arte, né? A céu aberto, você fica ali rodeando ela, contemplando, como se você estivesse dentro do museu analisando uma obra. E é um livro mesmo para ser lido, gente. É ele incrível. vai, né, cada composição daquela, cada estátua, cada pedacinho, ele conta uma história. E é algo assim que é de uma delicadeza, é impressionante. E ali teve muito estudo mesmo, né? E ele também, são 3 fachadas, seria composta de 3 fachadas. Na verdade, só uma, que é essa. Que ficou pronta enquanto ele estava em vida. Que é essa mais rebuscada que vocês estão vendo aí. Que parece que é mais detalhadinha, assim, um formato mais orgânico, vamos dizer assim. Que seria a fachada do nascimento. Então, ali mostra o nascimento de Jesus, por isso toda essa glorificação em cima disso, porque ele detalha porque a felicidade é toda aquela expectativa. Então tem 3, né, formada por 3 pórticos, essa fachada. A parte da esquerda representa a esperança. A parte da direita da fé. E a parte central seria a parte da caridade. Que representa a porta representando Jesus, que tem tudo a ver, né, gente? Vamos combinar. E nessa porta ele representa a árvore da vida. E como tudo ali, ele gostava muito de botar a natureza. Então, a árvore, que é a mãe de todos nós, ela está presente em todos os momentos. E essa fachada... ela não é a principal, e foi muito questionado quando ela foi construída, por que começar por aí? E ele falou que gostaria de começar realmente pelo início, pelo nascimento. Então, a segunda fachada seria a fachada da Paixão. Que essa foi começada em 1952 e terminada em 2002. Seria a porta da frente. Que onde nós entramos agora pela frente, e vocês vão ver que ela é mais simples, mais austera, não tem tantos detalhes. Mas ela em si tem uma característica assim, bem marcante, profunda, porque ela representa o sofrimento que seria a crucificação de Jesus. Então dá para vocês notarem que tem muitos simbolismos. E a terceira fachada, que vai ser a principal, a maior, foi iniciada em 2012, que é a Glória. Ela vai ser a principal e a maior, né? E ela conta a representação da morte, do juízo final, da glória e do inferno. E ali o Gaudí deixou só os rascunhos, mas já deu para seguir bem intensamente. E ela vai, além de todo esse simbolismo e toda essa grandiosidade, ela vai ter uma escadaria para dar acesso a ela. E vai ter um monumento ao fogo e água. Isso, essa escadaria dará no terraço, e lá terá esse monumento. E eu estou louca para ver, porque eu fui em 2011, era uma coisa. Vou botar fotos do antes e depois, vou tentar achar o mesmo ângulo. Mas em 2018, Jesus do céu, só dizendo assim, quanta cor, quanta luz.
Ela ainda, né, como a gente citou, ainda está em construção, previsto para ser finalizada em 2026. Só que com essa pandemia, não se sabe porque não tem mais os ingressos, né? Não tem aquela força de turismo. Então pode ser que essa data também seja novamente prolongada. Porque eles queriam 2026 pelo fato de ser o centenário da morte do Gaudí. O Gaudí, ele está enterrado lá na parte da cripta, porque nos últimos 15 anos ele se mudou para lá. Ele morou praticamente, né? Ele morou lá mesmo. Ele, assim, no final da vida, ele dizia que os seus bons amigos já tinham se ido, ele não tinha mais cliente, ele não tinha fortuna, não tinha nada. Então, a única coisa que ele tinha era o seu templo, que era a Sagrada Família. E ele, infelizmente, ele faleceu, eu acho que com 73 anos, se eu não me engano, foi atropelado por um bonde elétrico e ele andava de maneira muito humilde. Isso dificultou também o seu reconhecimento, né? O que aconteceu? Foi uma coisa tão brutal que não deu, quando olharam de início, acharam que era um desvalido, uma pessoa, né, de rua, e aí demoraram até a socorrer, né? Ficou naquela, infelizmente ainda tem esse preconceito, hoje, nos dias de hoje, e quando chegou, ele logo depois não adiantou, enfim, e faleceu e foi enterrado lá. E lá tem um museu que foi inaugurado em 1961, que é embaixo, que é na parte inferior, cripta, né? Junto com a cripta, entre outras partes, e que mostra como é que foi o funeral dele pelas ruas de Barcelona. Foi algo muito comovente. Então, quando a gente vai lá, a gente também sente a energia dele de querer ver aquilo tudo tão, tão lindo. Mas vamos para o interior, vamos falar de coisas bonitas e boas. No seu interior tem um altar central que representa Jesus Cristo. Tem 7 capelas à sua volta, como se fosse em forma de leque. Que é muito bonito. Você anda lá, é algo incrível, vocês estão vendo. Não vou falar muito porque vocês estão vendo. Como a gente já comentou, né, em outras ocasiões, que os trabalhos do Gaudí têm um movimento e uma característica muito orgânica. Os seus pilares, eles lembram e representam troncos de árvores. E aí você olha, você realmente se sente num bosque, porque aqueles pilares... Um bosque de pedra, né? E aqueles pilares, eles representam as árvores e tem os troncos, enfim, e tem animais, e você vê bicos de pássaros, né, nos balcões. É algo incrível, assim. A escada também, tem as escadas que também representam animais, o dorso deles, é incrível. Tudo, como nas obras do Gaudí, a gente citou também na outra casa, no outro vídeo, assim, tudo você vai reparando, desde a hora que você tá lá fora, você vai entrando, aquelas janelas, a iluminação entrando, o teto, as colunas, e você vai vendo, parece que está se ramificando. É algo assim surpreendente. E o interessante é que é tudo de pedra ali do Monte Juí, que é basalto, é granito, enfim. Mas você olha, aquilo tem uma leveza, tem uma graciosidade que não parece ser pedra, né? Gaudí também, ele realizou estudos também para estudar a acústica, a iluminação toda para fazer esse projeto dessa... E aí vocês estão vendo esses vitrais. O que eu posso falar desses vitrais? Gente... Olha, a iluminação entrando, aquelas cores, parece um pôr de sol entrando. Vamos à tarde, do meio da tarde em diante. Tá? A gente, em certo momento ali da visita, só se encostamos ali no pilar, assim, ficamos só observando aquela luz entrando. Nós chegamos, a gente não sabia para onde andar, é muita luz, é muita energia. E também tem uma coisa, né? Ele fez um estudo também das cores nos vitrais para incidir a quantidade certa de luz, né? Na determinado horário. Então, outra coisa, hoje em dia você tem que comprar com antecedência o ingresso pela internet, sai mais barato. E você não vai pegar fila para você depois ir. Então, o site, gente, sempre olhem as descrições.
porque tem muita informação ali, tem sites, tem muita coisa ali nas descrições, inclusive descontos. Então vocês olhem lá que sempre tem novidades. E você vai andar por tudo e você vai sentir essa iluminação meio que como se fosse abençoando. E a acústica é outra coisa também incrível, que ele fez esses balcões para 1.500 cantores Para 700 crianças. e 5 órgãos. Então quer dizer que tudo isso, como a gente já falou, André já falou, ele estudou a liturgia. Então ele sabe que a música é algo muito importante em todas as missas, enfim. Tudo, né? Tudo foi projetado ali para cada ocasião, aproveitando todo o espaço para que pudesse a cerimônia ser o melhor possível, né? E ao mesmo tempo, isso tudo só tem 4 imagens. Isso. Só contém a imagem de Jesus. Claro que vocês estão vendo que é linda, que é o centro de tudo. A Maria. José e São Jorge, que tem também tudo a ver porque ele gostava muito de dragões, né? Sempre você vai ver dragões no meio das suas obras. Então, e outra coisa também que a gente tira um tempo para observar e ficar com dor no pescoço, é aquele teto que vocês veem, que parece que tem nichos, parece uma caixa de ovos. Ninhos, né? Ninhos de passarinho. É, uma caixa de ovos ao contrário ali, sim. Assim, que vocês estão vendo a foto, é maravilhoso. E essas laterais ele fez com cabeças de anjos e lágrimas. Então, não tem como você não parar, sentar, olhar e, no meu caso, chorar, né? Como sempre. Toda obra, todo detalhe tem um certo simbolismo, né? Tudo representa, tem algum significado. O portão da entrada já é lindo, como vocês estão vendo, vou botar aí. Ele é uma mata e tem insetos escondidos no meio. Então... Aí a gente fica ali fotografando e fica, aqui tem uma joaninha, agora tem uma lagartixa. Você fica ali procurando os elementos. Besouros, enfim. Então, tudo tem simbolismos. Eu não achei, mas enfim, diz que tem uma estátua dele na fachada da Paixão e uma na Natividade, né? Então diz que nessas duas, do Nascimento e da Paixão, tem uma escultura com ele. Representando Gaudí. Não achei ainda, tem que pesquisar isso melhor, igual a da Ram, vocês se lembram lá? Que eu já fui com dever de casa feito. Lá de Salamanca. Fui pra achar, porque realmente uma ranzinha desse tamanho, naquela fachadona, só estudando muito mesmo. Mas enfim, vocês olham em tudo, é o chão, são os bancos que tem lá a parte que ele desenhou, então você vai ver também os bancos que ele projetou. É iluminação, assim, nós já visitamos várias catedrais, vários vitrôs lindos e maravilhosos, mas daquele jeito, a luz entrando... Incidido daquele ângulo, porque... Aquelas cores, é algo... As janelas são muito altas, muito altas. Ela vai ser, quando ficar pronta, a maior catedral do mundo. A mais alta, maior não, a mais alta catedral do mundo. Então, quer dizer que tem toda uma história, tem todo um sentimento. Uma situação, assim, inusitada que a gente... Nessa pesquisa se deparou, é que em 2005, apenas a fachada do Nascimento e a parte da cripta se tornou patrimônio da Unesco. Até agora eu nunca tinha visto isso. Se vocês já viram, comentem. Porque... Apenas um pedaço que seria essa parte que o Gaudí ainda estava em vida. Então quer dizer que só essa parte é patrimônio da Unesco. Por que o resto não foi? Eu creio que depois, quando ficar pronta, aí vai ser tudo. Como ainda está em obras e muita coisa. Né? Mas, no mínimo, é curioso, né? E agora a gente vai falar um pouquinho da cronologia. Em 1909, ali foi feita essa construção que vocês estão vendo, que fica do ladinho, né? Ali, né? Foi feita uma escola provisória da Sagrada Família para os filhos dos funcionários que estavam trabalhando ali, porque foi muita gente. E ali era ainda um bairro, vamos dizer assim, desabitado, não tinha tanta gente, então eles tinham que se mudar para lá e não tinha escola, então foi feita essa escola.
Em 1926, por causa da Guerra Civil Espanhola. aconteceu um incêndio. E aí foi assim, queimou fotos, queimou Desenhos. desenhos e queimou também algumas maquetes Aquelas de gesso em em escala, escala. né? E aí foi bem complicado, porque aí como seguir o projeto sem aquilo? Mas em 1939 a 40 foram refeitos Um esses arquiteto, moldes. outro arquiteto pegou e conseguiu refazer esses moldes. Então, pelo menos isso eles conseguiram para seguir em frente. 2007. Em 1982, aí comemoraram os 100 anos da pedra inicial ali. E até teve a participação do João Paulo II. Segundo, então pelo que a gente pesquisou, foi bem emocionante. E em 2007 foi os 125 anos, e aí foi feito de uma maneira bem catalã. Fizeram concertos e dançaram uma sardana, que em volta, que é tipo uma dança de roda, vamos dizer assim, todos dão as mãos, e fizeram um abraço simbólico à nossa amada, querida Sagrada Família. E, claro, polêmicas! Então, as Barcelonas, as polêmicas, ela adora. Eu adoro polêmicas. Eu acho que a sociedade com polêmicas, ela cresce mais, né? Todo mundo dizendo amém a tudo fica meio parado. Em volta da Sagrada Família, eles estavam preparando, né, projetando aquele projeto urbanístico. Fazendo a malha viária, porque naquela época, quando começou, não tinha nada. 20 anos depois, já tinha muita coisa ali, no início do século. Então, a primeira, eles queriam projetar em volta da Sagrada Família como se fosse uma estrela de 8 pontos. O Gaudí já desenhou uma estrela de 8 pontas, como se fosse pequenas praças, que de todos os ângulos pudessem ver essa beleza, essa escultura enorme. Só que não deu muito certo. Não tinha dinheiro. Tempos depois, o prefeito... Em 1975... Lá depois... Né? Tentou fazer uma de 4 pontas. Mas também faltou din-din. Aí ele disse, não, então vamos fazer uma cruz. Formato de cruz ali. Só que também não deu certo. Então quem for lá tá vendo que tem uma praça pequena ao fundo e uma maior à frente, que tem um tanque, que para nós é um lago, eles chamam de tanque. Que seria, né, para a imagem da Sagrada Família ficar refletida na sua água. E o André fez uma homenagem para mim, que amo tanto. Vocês vão ver a foto, ele fez numa das portas do meu apartamento. Ele fez a Sagrada Família com essa praça que se denomina Praça Gaudí, à frente, e uma belíssima espanhola dançando na frente. Enfim, não tem como não amar aquela porta, porque me lembra uma cidade que eu adoro e uma escultura, né? Vamos dizer assim, a maior escultura que eu já vi, porque ela toda é uma escultura. Se você visitar Barcelona, você não pode deixar de visitar a Sagrada Família, porque esse sim é o melhor passeio de todos. De todos que você vai. O seu Roseno, como vocês sabem, começou a Copa e ficou emburrado. E o nosso apartamento ficava a menos de 3 quadras da Sagrada Família. As quadras pequenas, então quer dizer que era pertinho, né? Para ele ver a Sagrada Família... Colocamos ele dentro do carro na hora e de ir embora, na hora que a gente foi embora, que a gente ia para pegar o avião em Madrid, a gente deu uma volta na quadra e ele olhou e disse assim, eu já vi muito isso. Sem comentários. Vamos seguir em frente, continuaremos com Barcelona e vamos para o bairro do Montjuïc. Que eu só vou dizer para vocês uma coisa, tem de tudo um pouco. Então não percam, porque vai ser algo maravilhoso, algo inusitado, algo histórico, colorido, com muita música, muita luz, enfim. Não se esqueçam de se inscrever, porque toda segunda e quinta estamos aí com vídeo novo, com novidade, com dicas, com história, muitas polêmicas e curiosidades.
Espero que tenham gostado do vídeo. Estamos aqui. Beijos da Rose. Abraço do Aslo. Tchau!